diz a lei em relação ao acesso das crianças e adolescentes com deficiência à educação? A redação, ela mais ou menos se repete tanto na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, no sentido de que essas crianças e adolescentes, elas devem ter um atendimento especializado e preferencialmente na rede regular de ensino. Né? Aí a quem compete oferecer esse atendimento especializado aos alunos com deficiência? Existem até programas federais nesse sentido, para que a própria escola ela disponha, né, de profissionais e de salas multifuncionais para prestar esse atendimento para criança e adolescente que tenham alguma deficiência, transtorno ou altas habilidades. Então, a lei diz o que é uma deficiência? Até o decreto 3.298 de 99, né, que regulamentando uma lei, ele explica a deficiência como toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, que gera incapacidade para o desempenho da atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano. Né? Isso é um conceito que está previsto e dependendo da severidade, do grau dessa deficiência, né? Aí existe um atendimento especializado tanto na área da educação, quanto na área da saúde, quanto na área da assistência social. Quer dizer, a lei não diz quais doenças são as deficiências. Atualmente até se entende que o importante não é nem a detecção, detectar qual é a doença ou a deficiência que a criança ou adolescente tem, né? Mas sim as funcionalidades que ela tem em virtude daquela deficiência que ela possui. Exemplificando, né? Duas crianças que possuem a mesma deficiência, elas podem ter funcionalidades diferentes, né? Por uma série de motivos, né? A questão de como é que foi o trato dessa deficiência com a família, como é que ela foi educada, elas podem ter funcionalidades diferentes. Então, atualmente se fala mais em CIF, esse Código Internacional de Funcionalidades, que é mais importante até para quem atua na área, do que a questão da deficiência em si. Não é preciso haver um diagnóstico médico, então, para que aquela estrutura de ensino ofereça esse atendimento mais específico de acordo com a necessidade daquela criança? Esse é um entendimento padrão assim que nós temos aqui no Centro de Apoio Operacional, né, e que ele é difundido entre os educadores também, que é a questão de se verificar quais os recursos são necessários para uma criança ou adolescente que tem deficiência, né, não deve ser diagnosticado apenas pelo médico. Então, quer dizer, a palavra não deve ficar apenas na área da medicina, né? Deve ser uma equipe, claro que é importante a palavra do médico também, mas é importante que se tenha uma equipe interprofissional, que envolva principalmente, além de assistentes sociais, psicólogos e outros profissionais, assistentes sociais, né, a figura do pedagogo, que ele é imprescindível para se saber o que é necessário, né, para a formação educacional daquela criança e daquele adolescente. Nós fizemos a reportagem, mostramos antes de fazer a entrevista com o senhor, em que existem 3 modelos, basicamente, de atendimento especializado para as crianças que têm alguma deficiência. Há um modelo da política nacional, do MEC, ou seja, de que a escola regular tem que aceitar a matrícula da criança com deficiência e a rede, então, tem que oferecer esse atendimento. Há o entendimento adotado pela Rede Estadual de Ensino aqui de Santa Catarina, em que a Fundação Catarinense ela é propagadora dessa política, implantadora, em que se os pais quiserem que ela tenha só o atendimento especial, separado ou exclusivamente fora de uma sala regular, a rede estadual oferece isso. E é um modelo adotado, pelo menos a gente constatou em uma das escolas particulares, e que cabe, então, à família procurar esse atendimento específico, mas a criança ela é aceita e ela é integrada na sala de aula. Quando eu falo a família procura por seus meios esse atendimento, e também a escola faz uma intermediação através da psicopedagoga para fazer dar um apoio, mas o atendimento está fora da sala de aula. Na sala de aula ela está integrada às pessoas.
Esses 3 modelos, eles são válidos? Isso é aceito como um atendimento que dá acesso à educação à criança com deficiência? Essa política ela é muito nova, né? Apesar dessas diretrizes do MEC, a forma como ela deve ser feita, ela é muito nova, né? O Ministério Público ele já teve discussões com a Fundação Catarinense de Educação Especial em relação a essa questão, que foi inclusive algo que motivou a resolução 112 do Conselho Estadual de Educação, né? Tratando dessa questão. Nós entendemos, e aí é uma questão que a gente tem que definir ainda, a questão de parâmetros e diretrizes, da necessidade, e é um ponto muito delicado, né? De se verificar em que casos há possibilidade de uma criança e adolescente não frequentarem uma escola regular, né? Nós entendemos que isso não pode ficar ao critério da família. E por que não pode ficar ao critério da família? Nós entendemos que não pode ficar a critério da família porque a família existe, infelizmente, e até por uma questão cultural, uma tendência a deficientizar, né? Um termo até que os especialistas usam. Quer dizer, a família ela tenta super proteger aquela criança, aquele filho, né? Que tem uma deficiência, né? E entende muitas vezes, de forma equivocada, até por desconhecimento, que é melhor retirar aquela criança e aquele adolescente com deficiência de uma escola regular, né? E colocar numa escola especializada. Então, nós entendemos que em casos excepcionalíssimos, né? Em que existe uma deficiência intelectual severa, que, via de regra, vem acumulada com outros problemas, né? Que possam ocasionar, exemplo, problemas de saúde, e que não existe uma estrutura suficiente na escola, porque a escola não é obrigada a ter um sistema de saúde ali funcionando, né? Então, nessas hipóteses em que a equipe interprofissional entende que o melhor para aquela criança e para aquele adolescente, né? Inclusive sob risco de vida, risco de morte, desculpa, né? Ou alguma questão relacionada ao melhor interesse da própria criança, né? Ela poderia sair do ensino regular para exclusivamente ficar nesse ensino especial. Mas são situações muito excepcionais, né? E que a própria diretriz que o MEC dá, né? Ele relaciona que a própria deficiência não pode ser alegação para retirar da escola. Ou seja, teria que haver um plus, um motivo a mais para caracterizar uma situação excepcional dessa. Quer dizer, isso é para evitar, então, que o pai, ele mesmo considere e não procure algum apoio especializado, ele mesmo considera que a criança não pode ir para a escola e acabe privando essa criança desse direito, por um instinto, por uma necessidade de proteger a criança. Nesse périplo que a gente fez pelo Estado, né, o que a gente verificou é que muitas vezes existem essa situação da superproteção, né, e existe também a situação da comodidade mesmo, né? Muitas vezes o transporte é mais fácil, o transporte pega mais próximo da casa para levar para uma escola especial do que para uma escola regular, né? Então existe às vezes até uma dificuldade mesmo assim do dia a dia, né? Então o que nós entendemos é que há a necessidade de se estudar melhor esses parâmetros. Já conversamos com a Fundação Catarinense de Educação Especial, né? Ano que vem pretendemos fazer inclusive um encontro sobre educação, né? Já convidamos a professora Rosângela, que é responsável por essa gerência na Secretaria Municipal aqui de Florianópolis, né? Para discutir essa questão conjuntamente e ver que parâmetros e diretrizes a gente pode ter para se ter uma maior segurança jurídica no trato dessa questão. Mas a diretriz inicial que nós temos é no sentido de que isso não deve ficar a cargo da família, deve ficar a cargo de uma equipe, né, que seja competente, que possa fundamentar uma decisão que vá ao encontro do princípio do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é do melhor interesse. Pois é, daí a gente fala da legalidade, quando a gente pergunta se o pai é obrigado, então, qual é o dever. Nesse caso, seria aparentemente um pouco duro falar que ele não está cumprindo com a responsabilidade dele. Como é que ele é visto legalmente, a situação desse pai, que imagina que o filho não pode estar numa escola regular, então não o matriculou,
por entender que ele não tem a capacidade para frequentar ou para protegê-lo. Como é que fica a responsabilidade legal desse pai? A princípio, né, o que a Constituição fala é da obrigatoriedade de todos os pais matricularem os filhos, né, e estimularem, inclusive, os filhos de 4 a 17 anos, né, a cursar o ensino obrigatório, né, que seria o ensino fundamental, o ensino médio e a chamada pré-escola, né. Então, a princípio, se não for feito dessa forma, o pai pode ser responsabilizado. É claro que toda responsabilização tem que se analisar todo o contexto do que está acontecendo. Agora, o que se aconselha a essa família, né, é procurar uma entidade de ensino, né, para que a partir daí a escola e depois a própria secretaria municipal ou estadual possa dar os encaminhamentos para que se verifique o melhor encaminhamento efetivamente para essa criança e para esse adolescente.